Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, o dia começa agitado aí no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. A gente que está aí no meio aí de uma paralisação do Campeonato Brasileiro por conta da situação aí das datas FIFA. A gente vai falar muito sobre isso, né? Inclusive sobre o próximo jogo do Vascão da Gama, que é contra a equipe do Cruzeiro no dia 25. E rapaz, a situação lá em Minas Gerais está quente com relação ao Cruzeiro. Cruzeiro aí com possibilidade de perder mandos de campo aí. E olha, tem equipes que já estão estudando a possibilidade aí com o departamento jurídico de entrar como parte interessada no STJD para o Cruzeiro perder pontos, hein? É um cambalacho danado nesse campeonato brasileiro. E o seguinte, né? A gente tem informações aí também quentíssimas com relação à permanência do seu Paulo Brax aí no Vasco da Gama. E olha só, voltando aqui na situação do STJD, é bom o Vasco ficar atento aí, porque o STJD tá a fim de levar o Vasco junto pro poço. A gente vai explicar a situação. E bom, a gente vai falar aqui sobre a reforma de São Januário, porque o Pedrinho ontem foi e bateu o martelo sobre essa situação. Então peço a você, torcedor do Vasco, né, tá chegando aqui pela primeira vez, você que já foi inscrito no canal e por um motivo qualquer cancelou, se inscreva aqui no canal, fique com a gente, principalmente você que está descontente aí com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia, certo? Bom pessoal, vamos começar aqui o nosso vídeo. Vamos falar aqui sobre a paralisação aí, data FIFA, né? Isso foi excelente para o Vasco, excelente. Que o Vasco pode recuperar aí alguns jogadores, perfeito? Jogadores aí que estão voltando de contusão, principalmente ali a parte tática, técnica, física. O Vasco não tem jogado bem, embora tenha vencido os últimos jogos aí, né? E o seguinte, o Vasco volta a campo só no dia 25, né? Hoje, por exemplo, né, a gente vai ficar de olho nesse jogo aí da seleção chilena aí, do Medel, porque o Vasco fez um acordo com a Federação Chilena. Caso o Medel venha tomar o terceiro cartão amarelo, ele está suspenso, né? O Chile que enfrenta hoje o Paraguai lá em Santiago. E o seguinte, se ele tomar o terceiro cartão, ele retorna de forma imediata para o Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Cruzeiro. E meu amigo, por falar em Cruzeiro, olha a situação lá em BH, tá sinistra. Muita cobrança para cima do Ronaldo, né? O pessoal lá da Máfia Azul cobrando o Ronaldo. E o seguinte, o Cruzeiro com um técnico novo aí, trouxe o Autuori. E a situação no STJD, Cruzeiro podendo pegar 20 jogos de perda de mando de campo. 20. E tem equipes ali, como Goiás, que já está vendo aí, junto com o seu departamento jurídico, a possibilidade de tirar pontos do Cruzeiro por conta de invasão de campo, essa confusão toda aí, entendeu? Então os times não se preparam direito, aí no tapetão já estão tentando fazer confusão no Campeonato Brasileiro, certo? E o Vasco é bom, olha só, o Cruzeiro vai sofrer uma punição séria com relação a isso, e é bom o Vasco ficar atento, porque o Vasco também está preparando a sua defesa. Ô Laureano, o que o Vasco tem a ver com isso, com o negócio de STJD? Situação do Vegete, julgamento aí, próximo de acontecer, o Vegete podendo perder de 4 a 12 jogos aí de suspensão, por conta daquele lance que ele pulou, abriu o braço
interpretaram aquilo ali como agressão, cara. Então é bom o Vasco ficar muito atento a toda essa situação, certo? Agora, punição pesada para o Cruzeiro. O Cruzeiro, inclusive, pode, não tá descartado o Cruzeiro perder ponto, né? Até quando isso vai acontecer no campeonato brasileiro aí, no futebol brasileiro? Bom, situação aqui do Paulo Brax, informação que eu tive hoje na parte da manhã. Ontem teve uma informação aí do jornalista Flávio Dias, né, que é amigo aí do Paulo Brax, né, dizendo que efetivamente o Paulo Brax permaneceria no Vasco no próximo ano. A informação que eu tive hoje, eu não sou jornalista, mas depois vocês podem me cobrar quando chegar janeiro, faz o recorte aí, pede o VAR depois. Paulo Brax dificilmente vai ficar no Vasco. E essa situação do Orelhano com o departamento médico do Vasco, que o Orelhano foi se tratar com o médico lá na Argentina, foi a gota d'água. O Vasco ficou muito exposto nessa situação, o atleta também, e o Paulo Brax está com os dias contados. Então vai ser uma surpresa muito grande, tá? Se o Paulo Brax, tá? Ele efetivamente aparecer como homem forte do futebol do Vasco, tá? Tem um pessoal aí, os passarinhos verdes que estão me contando, que não achem estranho se o Edmundo for o cara forte do futebol ano que vem. Porque ele tá assim com o Pedrinho, Pedrinho já começou a situação da transição ali, então não ache estranho do Edmundo aparecer como o homem forte do futebol vascaíno no ano que vem. E já falou aí que não contrataria o Souza, já falou que ia lá na Inglaterra para pegar o Richarlison, e não ache estranho se isso acontecer. Agora, o Paulo Brax dificilmente fica. E o seguinte, sobre a situação do estádio de São Januário, a gente também tem novidade para te passar, torcedor do Vasco. Porque ontem o Pedrinho veio a público, deu aquela jogada para a galera e disse o seguinte, ó, não está definido qual vai ser o estádio. Mas a situação é bem simples, pessoal. A lei do direito administrativo é simples. Tem que ser aquele estádio o qual foi anexado no projeto que o Salgado entregou aí para o Eduardo Paes. O Eduardo Paes, quando assina aquela situação, assina com o estádio Caixotinho. E provavelmente vai ser o Caixotinho. Laureano não tem como fazer a mudança dessa situação, aí todo o processo teria que começar simplesmente aí do zero, você entendeu? Teria que começar ali do zero, porque aí você teria que colocar no processo toda a planta, todo o planejamento do estádio, e isso não vai acontecer. Para chegar nesse estágio aí, o Vasco demorou 2 anos para fazer esse projeto de lei aí para esse potencial construtivo, né? Então tá muito claro isso para mim, certo? A gente tá aguardando esse processo de transição, porque o teto vai extrapolar os 500 milhões de reais, vai ser maior o valor aí, e há a possibilidade aí da Crefisa entrar aí com o name rights adiantado para ajudar no processo de construção do estádio. Fato é que o Vasco não vai tirar rigorosamente nada do bolso para fazer o seu estádio, né? E a 777 Partner voando, ó, voando. Eles que prometeram 300 milhões para o estádio do Vasco, ó. Nem o banheiro para dar aquela mijada eles arrumam direito. Depois eu reclamo à toa, pessoal. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!